Boa noite, irmãos. É com muito tremor, temor, todas as palavras que possam expressar o sentimento de temer a Deus que eu estou aqui nessa noite. E é com muita alegria que eu recebi o convite pela irmã Ângela em janeiro para falar no culto de hoje. E ela falou assim para mim, eu poderia chamar muitas outras pessoas que pudessem falar, mas eu queria alguém que conhece o Franklin, que tem um convívio com ele. E aí ela até falou assim, primeiro ela falou assim para mim, eu acho que você não vai aceitar. Irmãos, ela falou isso uma pessoa que se trata de ansiedade. E na hora eu falei para ela, o que eu não vou aceitar? Aí ela falou, não, para você pregar no culto em julho do Franklin. Aí eu falei para ela, eu aceito sim. Mas eu falei esse aceito, irmãos, porque eu estava debaixo do chamado do Senhor. O Senhor, Ele já havia preparado esse dia, esse momento, para que eu estivesse aqui. E eu entendi isso. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Será nesse dia que o Senhor vai me usar para falar com a tua igreja. E aí eu fiquei nesses 6 meses, irmãos, pensando, conversando, orando, falando com Deus, Senhor, o que eu vou falar para esse irmão nesse dia? Ele fica rindo porque a gente brinca muito. A gente brinca muito sobre a idade. E ele sempre fala para mim que eu estou com um cabelo branco. E os irmãos acreditam que um dia ele falou, estou vendo um cabelo branco aqui. Eu cheguei em casa e tinha um cabelo branco. Olha só, de tanto ele falar, começou a sair o cabelo branco. Mas ele já está na minha frente, há 80 anos, irmãos. 80 anos que o Senhor tem usado o irmão Franklin na sua obra. 80 anos que o Senhor tem transformado a vida desse homem. São lutas, são vitórias que o Senhor concede. E aí pensando, falando com o Senhor, culto de agradecimento, agradecer ao Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite. E aí um dia lavando a louça e orando, que a mãe é assim, né? Quem é mãe, quem é dona de casa sabe. As oportunidades que a gente tem do silêncio, né? Ela lavando a louça, varrendo a casa. E aí eu estava lavando a louça e falando, Senhor, o que o Senhor tem para nós naquela noite? Isso há 1 mês atrás, irmãos. O que o Senhor tem? O que o Senhor tem? E aí o Senhor falou a palavra oportunidade. E eu falei, Senhor, oportunidade? Oportunidade? Mas o que tem a ver oportunidade com agradecimento, Senhor? E aí o Senhor me fez voltar lá atrás. A irmãzinha vai ficar, acho que ela queria outra história. Mas o Senhor me fez voltar lá atrás, meus irmãos. Há 20 e tantos, acho que ele já era meio velhinho já. Me fez voltar lá atrás, quando eu mesma tive a oportunidade de conhecer o casal. Eu tive a oportunidade, vou falar rapidamente, de conhecer a irmã Ângela primeiramente. Por quê? A irmã Ângela, na época, eu tinha por volta de 10 a 11 anos, mais ou menos, e ela trabalhava com as mensageiras do rei aqui na igreja. E aí a minha irmã, ela vinha primeiro, ela vinha aqui, eu não. Eu morava em outro bairro, minha irmã morava aqui com a minha avó. E ela vinha nessa Mensageiras do Rei e ficava me chamando. Vamos, Maine, vamos. E eu pensava assim, não quero não, negócio chato. Não quero. Até que ela começou a falar de um tal de acampamento. Aí eu falei assim, eu não quero ficar sozinha, não. Eu quero ir nesse acampamento. Mas, irmãos, para ir no acampamento tinha que fazer o quê? Quem é mensageira sabe.
tem que ser das mensageiras, tem que fazer a revista, tem que fazer as etapas, né? Tem que participar para ir no acampamento. Chegar lá não é fácil, não. Tem que decorar versículo. E aí, né, eu queria ir no acampamento. O que eu fiz? Fiz tudinho bonitinho. E eu comecei a vir, né, nessa Mensageiras do Rei. E aí tinha a conselheira. Quem era a conselheira? Uma baixinha, toda esfivitadinha, animada, ama a obra do Senhor. E eu vi aquela mulher se empenhando na obra do Senhor, uma mulher que dava oportunidade para todas as meninas, corria atrás, botava do próprio bolso para que todas participassem do acampamento, do festival de coreografia. Não, ela fala assim, todo mundo tem que participar. E, irmãos, todo mundo participava. E aí eu estou falando dela, né, irmãos? Calma aí que eu vou chegar no João Franklin. E essa mulher empenhada na obra, e eu tive a oportunidade de conhecer ela. E começou assim uma amizade entre nós, entre a nossa família. Minha avó também era uma grande amiga do casal. E aí, ela dá oportunidade, essa amizade surgiu e nós passamos a frequentar a casa deles. E aí, irmãos, todo domingo era motivo de fazer um macarrão. Vamos ensaiar, vamos para a casa dela. Era isso todo domingo, se deixasse. E aí, irmãos, a gente foi inserido ali, tanto eu, minha irmã, outras meninas da época podem dizer que isso acontecia. E esse casal eu via, dava a oportunidade, abria a oportunidade para a gente ver como é um servo do Senhor. Como um servo do Senhor precisa servir ao Senhor. Pelo menos foi isso que eu tirei para mim, observando esse casal. Essa mulher, primeiramente, abriu suas portas, e esse marido, que eu nunca vi, ele com a cara feia, porque nós estávamos ali, eu nunca ouvi ele mandar a gente embora. Era um homem que apoiava, e acredito que até hoje, apoia a sua esposa nos trabalhos do Senhor. Porque ele também é um homem que trabalha para o Senhor, como ele disse aqui, né? Que as boas obras precisam ser vistas. E eu fui testemunha das boas obras que esse casal fez na vida de outras meninas e na minha também. E aí, oportunidade. Nós criamos um vínculo de amizade tão grande que a irmãzinha, um ponto importante. Hoje ela fala que ela é irmã Ângela, mas eu conheci ela como irmãzinha. E eu nem deixo de chamar ela de irmãzinha, porque ela é irmãzinha para mim. E eu conheci a irmãzinha e minha avó também, e nós criamos esse laço como família. Irmão Franklin e irmã Ângela abriram portas para mim e para minha família, em um período que nós precisávamos muito desse apoio, dessas oportunidades. Irmãos, eu tenho aqui várias versões dessa palavra, e todas elas eu contei para a Manuela, contei para a Laurinha, e eu chorei, meus irmãos, porque é muito emocionante para mim falar sobre isso. Foi um período em que eu precisava de suporte, que eu precisava de ajuda. Foi um período em que nosso lar estava sendo desfeito e nós precisávamos de um apoio. E o Senhor colocou esse casal na nossa vida, nos deu a oportunidade de saber que nós podemos e nós temos uma nova chance no Senhor. E a palavra de hoje, ela tem como título: Deus, Ele é um Deus de oportunidades. A palavra de hoje, eu introduzi tudo isso para mostrar aos irmãos como Deus trabalha. Esse casal apareceu na minha vida e na vida da minha família através do Senhor, por um trabalho dessa igreja. E foi uma oportunidade para a minha vida e para a vida de outras meninas também que estavam ali inseridas. Deus é um Deus de oportunidades.
E aí nós vamos ler lá na Bíblia, em Juízes 3, do 12 ao 30. Os irmãos me acompanhem, eu vou ler, que é muito extenso. Eu fui buscar na palavra o que o Senhor tem de oportunidade. E aí ele me levou até essa palavra sobre Eude. Eude foi o segundo juiz que o Senhor enviou para libertar o povo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. Quem deu poder a Eglon? O Senhor, porque Israel fez o que era mal. E os filhos da cidade... Desculpa, irmãos. Foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras, que é Jericó. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de quase meio metro e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala. Depois de fechar e trancar as portas atrás de si, quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens da escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra seja exposta conforme a Tua vontade, que não seja eu falando o que eu quero, mas o Senhor falando aquilo que
que todos aqui, todos nós, precisamos ouvir. Nos ajuda, nos traz a paz, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. E eu sou uma pessoa muito curiosa sobre o significado das palavras. Desde criança, o meu hobby, antes de existir internet celular, era pegar isso é fato, irmãos, era pegar um dicionário e ficar vendo o significado das palavras. Eu fazia isso. Então, eu gosto de saber o que a palavra significa. E aí eu fui atrás de saber qual é a origem da palavra oportunidade. A palavra oportunidade, ela tem origem do latim, e ela significa obeportus. Obeportus por quê? Porque os romanos, eles davam nomes aos ventos, e o vento mais importante para eles era o obeportus. Por quê? Porque o obeportus era aquele vento que ajudava o navio a chegar ao porto. E o porto é o quê? O lugar o quê? Seguro. Então, obeportus, oportunidade, é vento favorável que nos leva ao porto. Com certeza, eu fiquei pensando assim, se eles davam nomes aos ventos, eles deram obeportus ao favorável, mas tinha o vento ruim, né? Não procurei saber qual é o nome do vento ruim, né? Então, mas eu fiquei pensando nisso. Eles eram especialistas e sabiam, né, diferenciar o vento bom do vento ruim. Eude foi a oportunidade de Deus, que a gente viu na história, para libertar o povo de 18 anos de servidão. Aí você vai falar assim, Maíne, mas o povo fez o que era mal, merecia isso. O povo, ele errou. O povo errou, merecia passar por isso. Mas o Senhor, apesar disso, o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele dá novas chances para nós. Imagina se um momento de pecado, naquele momento o Senhor fala assim, acabou para você, você já está no inferno, acabou. Isso antes da volta de Jesus, né? A gente falando assim. Mas não, enquanto estamos aqui, o Senhor, Ele sempre dá novas oportunidades. A gente cantou que Ele é bom, né? A gente ouviu aqui muitos versículos falando da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor nada mais é do que isso. As novas chances que Ele tem para a nossa vida. Nós não precisamos ficar no estado de servidão para sempre, porque o Senhor, Ele tem novas chances para nós. E Eude foi a chance do povo. Eude foi a oportunidade. E o povo entendeu isso. A Bíblia ela fala que o Senhor, o povo fez o quê? Clamou. E aí, a gente vai ver que o que é clamar? Porque a Bíblia poderia dizer assim, o povo orou, né? Mas ela fala que ele clamou. Clamar, irmãos, é gritar. Sabe aquele momento de desespero que você já não sabe mais o que fazer? Você faz o quê? Grita. E o povo não estava aguentando mais. Então eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do povo. O Senhor, Ele se inclinou e ouviu o clamor do povo. O povo mostrou que era dependente do Senhor. Até então, eles viviam as suas próprias vontades. Eu fui tentar entender por que esse povo fez o que era mal. Porque, para mim, irmãos, não fazia sentido.
E eu lendo isso de primeira, para mim não fez sentido, porque eu fiquei pensando, eles estavam na terra que Deus prometeu, né? Que era a terra prometida. Por que eles faziam o que era mal? E aí eu fui lá em Juízes 1. Juízes 1, é porque eu não marquei aqui. Mas a Bíblia ela fala que esse povo de Eude, que viveu em servidão por 18 anos, não conhecia Deus. E aí, mais uma vez, o Senhor me incomodou e como não conhecia Deus? E aí, continuei a leitura. Josué morreu, os anciões morreram, e quando esses líderes morreram, ninguém se interessou em falar desse Deus para esse povo. E aí, esse povo disse o quê? Não conheço esse Deus. Se juntaram com quem estava ali ao seu redor, que eram os moabitas, começaram a servir outros deuses. E aí eu fiquei assim, Senhor, ninguém passou para eles. Mas ainda assim não fez sentido para mim. Eles estavam na terra prometida pelo Senhor. Como dizer que não conhece? Eles estavam vivendo, na verdade, o que eles queriam viver. Eles não queriam servir ao Senhor. Eles queriam fazer as suas próprias vontades. Assim é quando nós decidimos, porque quando a gente fala de oportunidade, aí vem na nossa cabeça, que é o que veio na minha também, mas tem aquela oportunidade que ali na frente é algo ruim, né? Mas aí o percurso dessa oportunidade, ela vai se mostrando e nós percebemos que não é bom. E eu acredito que foi isso que o povo percebeu. Eles viveram 18 anos servindo aquele povo, permitido pelo Senhor. Mas é aí que está a chave, irmãos. Aí que está a chave. Eles viviam em servidão. O Senhor permitiu essa servidão. E essa servidão fez com que eles se movimentassem. Para quê? Para clamar ao Senhor. E reconhecer quem era esse Deus. Como eles antes não conheciam e agora clamam a um Deus? Alguém conhecia, né? Então, eles clamaram a esse Deus, ao Deus da terra prometida a eles. Eles estavam numa terra dada por Deus. Então, eles conheciam o Deus dessa terra. Toda a história ela é marcada por momentos de oportunidade. A gente viu aqui que a história de Eude é marcada por oportunidades. Isso tudo nós podemos chamar que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos ama tanto que Ele sempre envia ventos favoráveis para nos levar até Ele. Às vezes a gente chama o vento de coisa ruim. Ah, tem um vento acontecendo na minha vida. Mas a Bíblia ela fala que o vento é o Espírito Santo e ele sopra para onde ele quer. Então, esse vento que vem são ventos favoráveis. Quando esse vento é de Deus, eles são favoráveis e nos levam a um porto seguro. Mesmo nós não merecendo. Aquele povo, se a gente fosse pensar humanamente falando, não merecia. Correto? Se a gente fosse julgar nós, né? A gente ia falar, mas eles erraram. Eles pecaram, eles não serviam a Deus. Eles faziam o que eles queriam. Humanamente falando, mas o Senhor, Ele não pensa assim. O Senhor, Ele é misericordioso.
O Senhor, Ele tem um amor infinito por nós. Esse amor, Ele é tão grande que Ele deu o bem mais precioso que nós temos hoje, Jesus Cristo. Nós não merecíamos isso. E a única pessoa que morreu por nós, mesmo Jesus não me conhecia, né, de carne e osso, mas Ele sabia que um dia eu estaria aqui e você também. E Ele se entregou. Ele se entregou de fato. Ele morreu na cruz por nós. E aí, o povo clamou. O povo clamou, pediu ajuda, reconheceu a sua dependência, reconheceu que era um povo que precisava de Deus. E disse ao Senhor: Senhor, eu confio somente em Ti. Somente o Senhor pode me dar a vitória. Assim como o cego Bartimeu, que viu em Jesus a oportunidade. Jesus estava passando lá em Marcos 10, 47 e 48. Coloca para mim, por favor. Nós podemos ver. E ouvindo o que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, clamar, outras versões vão dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele poderia se calar quando todos disseram para ele se calar, mas ele não. Ele não perdeu a oportunidade. Ele gritou, porque ele não tinha outra chance. Naquele momento, Jesus era a chance dele. Aquele momento era a oportunidade que ele tinha em Jesus. Tem um hino antigo que, quando eu era da Assembleia de Deus, eu gostava muito, que é o hino 476 da harpa. Bota aí para mim, Júlio. Sobre esse hino, eu gosto muito desse hino. Eu vou cantar só um pouquinho, tá, irmãos? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Irmãos, imagina a cena. Imagina a cena. Jesus estava partindo. Jesus estava ali, passando. Era a chance. O povo de Israel clamou e Deus deu uma nova chance. Deus mandou Eude, seu libertador. Eude salvaria o povo da servidão. Jesus é o nosso libertador. Jesus é a nova chance que Deus nos dá para nos libertar da nossa multidão de pecados. Jesus veio para nos trazer vida e nos libertar da morte eterna. O povo clamou, o Senhor ouviu o clamor, mandou o resgate, mas como confiar em alguém tão improvável? Irmãos, a Bíblia, não sei porque, eu sei na verdade, né? Por que improvável? A Bíblia ela fala assim, ó, Eude, homem, o quê? Bota lá, Júlio, o versículo 15. Eude. Por que a Bíblia colocou homem canhoto, filho de Gera, benjamita? Porque eu fiquei pensando, por que a Bíblia relata que ele era canhoto? Qual é a relevância dessa palavra no meio dessa história?
Porque poderia falar assim, Eude, o homem moreno. Eude, o homem baixinho. Mas por que Eude, um homem canhoto? Porque Deus já tinha um plano para aquela espécie, eu não sei a palavra que eu vou usar, mas para aquele algo, né, que era ser canhoto. A história ela vai dizer que Eude é canhoto. E eu fui atrás de saber, que eu sou curiosa, por que isso era tão importante. E aí, nas minhas pesquisas, a Bíblia ela não vai dizer que isso era uma deficiência, a Bíblia ela não vai dizer nada disso. Mas, nas pesquisas que eu vi, na cultura dos moabitas, eles acreditavam que o corpo humano era moradia de espíritos. O lado direito era dos espíritos bons. O lado direito era, vamos dizer assim, para eles, o vento bom, né? E o lado esquerdo era os espíritos maus, os demônios. Então, Eude era o quê? Canhoto. As habilidades dele estavam aonde? No lado, vamos dizer assim, ruim, né? E aí Deus é tão maravilhoso. Deus usou a cultura dos moabitas, vamos chamar de fragilidade nesse momento, dos moabitas para libertar o povo. Porque os moabitas acreditavam que o lado esquerdo, que era o lado das habilidades de Eude, vamos dizer assim, não demonstrava nenhum perigo para eles. O que seria se fosse o lado direito. E Eude era um improvável no olhar humano. E ele foi escolhido por Deus para trazer a libertação do povo. Os moabitas, eles nem imaginavam o que esperava por eles. E aí a palavra ela vai dizer: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa de que lado? Direito. Quando os guardas foram revistar, qual lado os guardas iriam revistar? Esquerdo, porque eu tenho dificuldade, tá, irmãos? Com direita e esquerda. Eu escrevo com essa direita. A minha habilidade é na mão direita. Se eu fosse esconder um punhal para pegar bem rápido, eu faria o quê? Botaria no lado ao contrário, né? Ele não. Ele foi exatamente ao contrário. E eles não imaginavam que isso ia acontecer, né? Eles não imaginavam. E aí nós vemos uma oportunidade que o Senhor trouxe para Eude. Os moabitas não tinham noção de que ele era canhoto. Eu entendi assim. E Deus trouxe a libertação a partir disso. 1 Coríntios 1, 27, coloca para mim, Júlio, por favor. Irmãos, eu botei aqui uns papeizinhos, mas na hora do nervoso a gente não sabe nada. 1, 27, está aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Irmãos, muitas vezes, Deus escolhe aquilo que o mundo rejeita. E a palavra constantemente nos mostra isso. Ele não escolhe só aqueles mais capacitados, aqueles mais estudados, que leem vários livros, que são famosos. Eude não era famoso na época, Eude não era rei. Ele era um homem canhoto que foi usado por Deus. Jesus foi desprezado, rejeitado, mas ele veio para nos trazer o quê? Libertação. Jesus, em determinada passagem, Natanael fala para Filipe, o Júlio falou sobre isso. Há algo bom que vem de
Fala. Hã? Nazaré. Algo bom que vem de Nazaré? Irmãos, essa pergunta, ela é uma pergunta que desqualifica, como se ele tivesse, não tem nada de bom que vem de lá. É como se ele dissesse, não tem nada de bom que vem de lá. Então, Jesus, ele também foi rejeitado. Mas ele veio para nos libertar. Libertar do pecado. Nos libertar da morte eterna. Nós precisamos estar atentos e perceber e entender as oportunidades de Deus para nós. Jesus é o caminho, é a vida, e só conseguimos entender isso se nós estivermos o quê? Perto da fonte. Ah, o Tiago pensou que eu não ia falar nada. O tema desse mês é estar perto da fonte. E nós só conseguimos ver se as oportunidades que vêm para nós são de Deus ou não, se nós estivermos pertinho da fonte. O povo só conseguiu entender que era Deus enviando um libertador, por quê? Porque eles voltaram para a fonte. A primeira coisa que eles fizeram quando viu o cerco apertando foi clamar. Eude era canhoto, ninguém deu crédito. Os guardas não deu crédito a ele. E por isso, eles não imaginavam que esse homem teria a coragem de chegar ali, naquele lugar, porque eu fiquei imaginando a cena. Ele foi levar o tributo, provavelmente tinham guardas ali em volta, né, para fazer a segurança do rei. E eles deixaram uma... É como se a gente fosse no banco, né? Às vezes até acontece. E aí a porta não trava e entra ali quem? Aquele que vai fazer as coisas erradas. É como se eles tivessem aberto a porta e falaram assim, pode entrar aí, Eude, saia. Eles não sabiam. Eude aproveitou as oportunidades. Eude usou de estratégia, ele foi estratégico. E ele entendeu que ele tinha uma vantagem. Ele tinha uma oportunidade e não perdeu tempo, e ele usou essa oportunidade. Ele falou, eu vou lá levar o tributo, mas eu também sou o libertador. Eu vou lá, eu vou entregar, mas Deus me levantou como libertador e eu preciso fazer isso. Eu acredito que ele pensou assim, vou aproveitar essa oportunidade. Entregar o tributo ao rei foi aproveitar a oportunidade. E ele aproveitou e foi um instrumento de vitória para aquele povo. Jesus veio e venceu a morte. A partir de algo que muitos consideravam que derrota. Você vê lá um homem que fala que é o seu Salvador, sendo preso, espancado e morto numa cruz. O que muitos poderiam estar dizendo? Acabou. Ele não disse que era o nosso rei, o nosso libertador, o nosso salvador. Como ele morreu lá na cruz, ele nem desceu. Mas esse era o plano de Deus, porque depois de 3 dias ele ressuscitou. E daqui a pouco, irmãos, ele vai retornar e vai nos levar para a glória eterna. Jesus morreu na cruz, mas ali não foi o fim. Ali foi o início. Foi mais uma vez o Senhor mostrando que nós temos uma nova chance. Deus, ele tem oportunidades maravilhosas para nós. Nós precisamos estar atentos. Eude era um homem improvável, como eu já disse. Usou algo que para muitos era ruim, mas nas mãos de Deus foi a oportunidade da libertação do povo. Mas ele não agiu impulsivamente, porque
Irmãos, eu fiquei me colocando na situação. Eu antes de subir aqui, eu estava tremendo igual o quê? E eu fico imaginando que talvez eu faria assim, eu vou colocar esse punhal logo, não quero saber, e pronto, acabou a história. Não, ele não fez isso. Ele esperou Deus preparar todo o cenário. Porque a Bíblia lá, a história vai dizer, ele entrou, né, entrou com os soldados e entregou o tributo, saiu, e ele saiu, mas acredito que já era uma estratégia dele, saiu, e ele voltou de novo. E falou assim, eu tenho uma palavra secreta para o rei. Eu fiquei pensando, que rei é esse, gente? Acho que ele deve ser uma pessoa, deve ter sido, né, uma pessoa curiosa. E Eude percebeu isso. Para dizer, eu tenho uma palavra secreta, o rei logo disse, cale-se. E aí os soldados se retiraram. Porque o rei não queria que ninguém soubesse qual era a tal palavra secreta. Então Eglon se levanta, Eude mais uma vez viu o quê? Está ali, sozinho, com um punhal. Né? Está tudo favorável, meus irmãos, tudo favorável. O cenário, o ambiente foi completamente preparado pelo Senhor. A história ela vai dizer que o rei estava numa sala de verão. E aí eu fui saber o que era essa sala, né? E aí muitos dizem que essa sala era como se fosse assim vamos botar assim, um banheiro individual. Só o rei estaria ali naquele lugar, né? Por isso que os soldados não entram, porque acham que ele está fazendo o quê? As necessidades, né? Então, era uma sala do rei, que ele precisava ficar sozinho. E Eude aproveitou essa oportunidade. E ali ele enfia o punhal na barriga. Mais uma oportunidade, me desculpem os irmãos sobrepeso também, mas o Eglon era gordinho. Eglon tinha uma certa gordura na barriga, que foi a oportunidade de Eude. Ele enfia o punhal, a Bíblia ela fala, puxou o punhal do lado direito, onde ninguém imaginava, e fez o quê? Cravou na barriga dele. Ele cravou, e era tanta gordura que não saiu. E o rei morreu ali, porque provavelmente, fui pesquisar, tem uma história mais pesada, mas não cabe agora. Mas imaginem, irmãos, um punhal de 40 centímetros na barriga. O que saiu dessa barriga? E aí os soldados viram o quê? Ele está lá na sala de verão, né, precisando de privacidade. Vamos deixar ele lá. E o Eglon ficou lá. Eu acredito que desfalecendo ali, no meio de tantas coisas, e Eude aproveitou que não tinha ninguém, mais uma oportunidade, e ele pegou, a gente fala, capinou, né? Vou embora. E aí Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, trancou a porta por dentro, né? Acredito eu, e saiu. E aí os guardas vêm, os servos vêm, viram que a porta estava trancada, e aí falaram, sem dúvida ele está fazendo as necessidades, não vamos atrapalhar, vamos deixar ele lá. Eglon não ia gritar, porque já estava morto, né? E Eude, meteu o pé. E foi embora. Eude não perdeu nenhuma oportunidade. Irmãos, se existe o favorável, existe também o ruim. Mas quando estamos alinhados com Deus, o ambiente que Ele prepara e a oportunidade é a oportunidade para nós recebermos a vitória. Deus, Ele sempre vai preparar o ambiente.
não precisamos nos apressar. Não precisamos achar que a primeira coisa que vem à nossa frente é aquilo que Deus trouxe para nós. Precisamos aguardar, clamar, suplicar, pedir a Deus a misericórdia, e Ele vai enviar. O povo errou, mas clamou, e o Senhor é tão misericordioso que Ele mandou o libertador. Eude entrou na sala sem ser incomodado pelo fato de o considerarem talvez um incapaz. Percebeu que isso era favorável, aguardou a hora certa e agiu. Quando o ambiente é preparado por Deus, o milagre, a resposta é questão de tempo. Basta não nos precipitarmos. E nós, como temos aproveitado as oportunidades de Deus que vem? Será que nós temos clamado a Ele antes de agir? Será que temos pedido o direcionamento de Deus antes de tomar decisões? Porque as oportunidades, elas vêm, mas nós precisamos saber se são de Deus. E aí nós clamamos ao Senhor, nós pedimos a direção do Senhor. Será que estamos alinhados com Ele para entender que as oportunidades que vêm para nós são dEle? Nós precisamos estar perto da fonte para entender as oportunidades de Deus. Eude era um homem comum, não era um famoso, não era um rei, mas era alguém que estava sensível ao chamado do Senhor. Ele não se importava com o pensamento limitado dos moabitas. Ele não se acovardou. Ele não se importou do que eles pensavam sobre ele. Ele olhou para o que mais importa, o que Deus pensava dele. E o que Deus pensava dele? Lá no versículo 15 vai falar, Eude era o quê? O libertador. Era isso que Deus pensava dele. Quando ele aproveitou todas as oportunidades, ele viu que Deus chamou ele de libertador. E para Deus, ele era o libertador. Deus é um Deus de oportunidades. Se nós estamos aqui hoje, respirando e entendendo essa palavra, nós sabemos que temos uma nova chance. Temos oportunidades. E sabe por quê? Por que sabemos disso? Porque entendemos isso. Entendemos porque sabemos que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama tanto, meu querido. Como o irmão Franklin fala, meu dileto ouvinte, Deus nos ama tanto. Ele não vê o que o homem vê. Ele só se importa com o que Ele sabe sobre nós. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele nos ama. Ele nos quer ouvindo essa palavra de oportunidade. Essa palavra pode ser uma oportunidade para muitos. Uma oportunidade de retornar aos braços do Senhor. Uma oportunidade de entender que você é sim especial para o Senhor e Ele tem nova chance para você. Ele te ama, Ele te chama, Ele te quer. Aproveite as oportunidades. E aí, meu amigo, meu irmão, eu vou te dizer, quando Jesus retornar para buscar a sua noiva, aí sim, cessou. Então, aproveite as oportunidades. Se entregue ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Ele tem o melhor para nós.
Ele tem liberdade para nós, vida em abundância. O mundo, o inimigo, o diabo, ele nos oferece morte. Ele pode te dar o dinheiro, pode te dar a fama, pode te dar um bom emprego, mas no final de tudo é morte. Jesus, ele traz para nós a vida, vida eterna. Irmãos, amigos, tem coisa mais preciosa do que a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos traz a paz, Ele nos traz refrigério. Irmãos, tribulações constantemente, diariamente nós vamos ter. O povo estava em servidão, imagine, servidão. Eles eram servos dos seus inimigos, imagina o que eles não sofriam. E o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, trouxe a libertação. Jesus é a nossa libertação. Jesus, ele traz a paz, a vida em abundância. Se entregue completamente a Ele. Se entregue, Ele nos ama, Ele nos chama. Nós vamos cantar um hino agora. E esse hino, ele fala desse amor de Deus por nós. Deus, ele nos ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Irmão, feche seus olhos e diga isso. Mesmo sendo falho, nós somos falhos, não merecemos nada disso. Ele entregou Jesus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se você está fraco, caído, Ele te ama, Ele te chama. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Irmãos, não somos nada. Meus amigos, não somos nada sem o Senhor. Não ache que por nossas próprias forças nós vamos conseguir a vitória. Porque o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas e essa promessa é de vida. Vida em abundância, mas essa vida só vem através de Jesus Cristo. Se entregue ao Senhor. Ele te ama. Não ouça o barulho do diabo que diz que você não é ninguém. Para o Senhor você é alguém. Ele te ama. Ele está sempre de braços abertos. Não somos nada. Não somos nada sem Ele, meus irmãos, meus amigos. Diga conosco: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, meus irmãos, em nosso lugar. Olha o valor que Deus te dá. Olha o valor. Tão grande. Esse amor não cessa. Dia após dia nós temos a oportunidade de se entregar. Imagine a cena, você aqui, Ele de braços abertos para te receber.
Ele está de braços abertos para nós, sempre. Ele tem novas chances, nova oportunidade. Hoje pode ser a sua oportunidade. Pastor, pode vir até aqui. E essa oportunidade que o pastor vai falar nesse momento é o apelo. Irmão, ouvinte, amigo, se você entendeu essa palavra, se você entendeu que o Senhor tem oportunidades para você, se você entende que Deus te ama, se entregue a Ele no dia de hoje. Não deixe passar. Eude aproveitou todas as oportunidades para viver as maravilhas do Senhor e libertar o povo. E foi algo grandioso, e o povo foi liberto e passou 80 anos de paz. 80 anos, irmão Frank tem vivido sua vida servindo ao Senhor. E acredito eu que são 80 anos das oportunidades que o Senhor trouxe à sua vida para que ele vivesse nos braços do Senhor. Porque esse homem entende que o Senhor o ama, que o Senhor o chama e o quer, assim como todos nós. Amém, meus irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou para mim, essa palavra que o Senhor falou para mim, para trazer aos irmãos e para mim mesmo. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele tem nova chance para todos nós.